Boa noite, pessoal. Que alegria a gente poder estar junto aqui, né? Um dia chuvoso e termos uma presença assim tão significativa, né? Para a gente estar junto, isso é um motivo de muita alegria, de louvor a Deus, né? A gente louva a Deus pela vida dos irmãos, um privilégio poder recebê-los aqui também na Igreja de Casa Caiada. Eu tenho certeza que o coração do conselho, né, dos pastores, presbíteros, sempre de muita alegria, né, quando tem coisa do presbitério aqui, mesmo essa mudança de última hora, é sempre uma alegria poder receber os irmãos aqui. Eu vou ler com os irmãos Salmo 137. É um texto assim, meio indigesto, para uma noite de sábado, um culto de jovens, mas é o texto que já tem algumas semanas que esse texto veio assim na minha mente, quando eu estava em uma aula, eu acho, e eu ia pregar outro texto hoje, mas durante o dia esse texto foi vindo, e aí eu entendi que seria o texto para essa noite, né? Deus sabe os propósitos, a gente quer ser apenas fiel ao Senhor. Salmo de número 137 é o salmo que a gente vai ler, e eu queria que você prestasse bem atenção, né? Talvez aí é um salmo que o último versículo parece até inacreditável que esse versículo está na Bíblia, o último versículo desse salmo que a gente vai ler. Ele diz assim na versão Nova Almeida, né? Nova Almeida atualizada, essa aí, NAA. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces, filha da Babilônia. Você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui junto, onde podemos louvar ao Senhor e aprender da Tua Palavra. Onde a gente abre, lê e está aqui com uma expectativa que o Senhor use de misericórdia e fale conosco. Obrigado por esse tempo de oportunidade da gente estar reunido com pessoas de outras igrejas, se conhecendo, se confraternizando, entendendo que o Teu reino, Senhor, e a Tua igreja é muito maior do que a igreja local. Eu quero Te agradecer por cada pessoa que veio aqui nesse dia chuvoso, que tinha tantas situações para desistir, e a gente pode estar junto aqui para ouvir a Tua palavra e para ter um tempo de comunhão. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda, Pai, aqui com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 137 é um salmo de lamento. Acho que essa não é novidade para ninguém, porque o tom do salmo é um tom estranho. É muito legal quando a gente pega o livro de Salmo e pega um salmo da Bíblia que começa assim bem ruim e termina bem bom, né? Por exemplo, quando o salmista está abrindo o coração e dizendo: Deus, eu não aguento mais, a situação está muito complicada, está muito difícil. E no final ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu exalto ao Teu nome, eu louvo ao Senhor, eu Te agradeço. Parece que alguns salmos da Bíblia,
eles são construídos, né? Essa poesia é construída dessa forma, né? O salmista começa a desenvolver esse cântico com o coração assim meio que quebrado por causa das situações ao seu redor, mas ele termina com o coração restaurado, adorando ao Senhor. Mas o Salmo de número 37 não acontece isso. E é muito ruim quando nós pegamos algum salmo desse e o fim dele não é tão feliz, não é tão alegre. É como um filme ou uma série da Netflix ou Disney que você está com uma grande expectativa a respeito do final dela, mas o final é uma grande tragédia e deixa aquele amargor assim na boca, aquele nó na garganta que você não esperava que aquela pessoa morresse, não esperava que aquela situação acontecesse, não esperava. O fato é que nós somos treinados de alguma forma, e acho que por alguns salmos também, por algumas maneiras como a sociedade constrói as coisas, a ter uma expectativa, uma esperança de que o final seja feliz. E ler esse salmo é um desafio, porque o final dele não parece tão feliz assim. Pelo contrário, o final dele é trágico e até pesado. É um daqueles salmos que, com certeza, a gente não encontra numa caixinha de promessas. É um daqueles salmos que, com certeza, a gente não mandaria para uma pessoa que não é crente. Dizendo, rapaz, eu li um salmo e lembrei de você. Esmaga a cabeça dela contra a parede. Rapaz, só se você quer o mal daquela pessoa, não é não? Eu lembrei de você porque eu estou doido para te matar. Não tem jeito, esse salmo é estranho. Mas ele está na Bíblia. E ele está na Bíblia justamente em um contexto assim muito difícil. O contexto era do cativeiro babilônico. O povo de Judá foi levado cativo para Babilônia. Jerusalém foi totalmente destruída. Sabe? A cidade que você morou a sua vida inteira, totalmente destruída. A gente passou por uma tragédia agora há pouco. 130 pessoas morreram na nossa cidade por causa das chuvas. Imagine a cidade toda dizimada, entregue. As pessoas que saíram para a Babilônia, elas iam pelo caminho de Jerusalém, por entre o sangue e os corpos estirados pelo chão. O templo, que ficava num lugar alto em Sião, no Monte Sião, em Jerusalém, totalmente destruído. As pessoas podiam ver o templo, olhar para o lugar do templo e perceber que ele não estava mais lá. As muralhas de Jerusalém, que simbolizavam assim a segurança, até era símbolo da própria presença de Deus em Jerusalém, totalmente destruída. Os parentes, vizinhos, totalmente separados. Alguns morreram. O luto era grande. A tragédia era gigantesca. Imagine que você vai fazer um percurso de Jerusalém até a Babilônia, como um escravo, como alguém que foi levado cativo. E no caminho você está se deparando com tudo isso, aquela casa, o lugar que você estudou, aquela igreja que você frequentou, aquele mercado que você ia tanto, aquela lan house que você passou a infância jogando videogame, foi tudo acabado. Destruiu tudo. Acabou com tudo. E as pessoas morreram. O luto é muito grande, a tristeza é muito grande. Os sonhos. Estava estudando para fazer um vestibular, estava estudando para um concurso público, estava melhorando aqui no trabalho, acabei de receber uma promoção. Acabou com tudo, você não teve nem condição de pegar aquela pastinha dentro da sua casa que tem os seus documentos, como carteira de trabalho, certidão de nascimento e tudo mais. Você foi embora somente com a roupa do couro. Chegou em Babilônia. A vida em Babilônia, no início, estava muito difícil. Tanto que o profeta Jeremias escreveu uma carta para a galera lá em Babilônia. E a carta está lá em Jeremias, capítulo 29, quando o profeta lembra para eles o motivo maior daquele cativeiro. Era um juízo de Deus. Mas aquelas pessoas que estavam em Babilônia, elas receberam um livramento de Deus. E na Babilônia, aquelas pessoas deveriam casar, trabalhar, como a gente diz assim, ser feliz, viver a vida e buscar a Deus, lá na Babilônia onde eles estavam. É essa a instrução do profeta.
E a instrução do profeta é porque o cativeiro vai durar apenas 70 anos. Vocês vão para a Babilônia, o cativeiro vai durar 70 anos, e eu virei e restaurarei de novo, e vocês vão voltar para Jerusalém. A história vai acontecer mais na frente, depois desse salmo, que muitos nem voltaram para Jerusalém, porque prosperaram na Babilônia. Babilônia é o lugar da oportunidade, o lugar da universidade, da melhor universidade, é onde fica o porto digital daquela época. Babilônia era o Vale do Silício. Babilônia era o lugar do bom trabalho, onde se ganhava mais pela hora de trabalho, onde se tinha terra para trabalhar, produzir, até comprar, porque os habitantes, os cidadãos de Jerusalém, de Judá, compraram terra lá na Babilônia e foram se desenvolvendo, até porque aquela turma lá de Jerusalém sabia mexer com terra. Se deram bem lá na Babilônia. Mas havia uma tristeza no coração deles, que talvez você compartilhe dessa tristeza também hoje aqui. Tem um negócio estranho acontecendo no mundo. Negócio chato. É como se a vida estivesse melhorando de certa forma, mas a gente não mora aqui. A gente não se identifica com as coisas que acontecem nesse mundo. É como se estivesse faltando alguma coisa. Tem muita coisa estranha acontecendo. Tem muita coisa estranha acontecendo em nossos dias. Uma criança de 10 anos que vivenciou uma situação de estupro dentro da sua casa. E eu não sei nem como explicar isso melhor, se precisou fazer ou se teve que fazer. Um aborto. Recentemente, um homem entrou na casa da sua ex-mulher em Boa Viagem, matou a mulher, a filha e o namorado da filha, semana passada. Recentemente, um médico abusou de uma mulher que estava para dar à luz, um anestesista. Coisas que acontecem, às vezes, lá na outra rua, quando você fica sabendo que uma pessoa foi assaltada e que o ladrão, ao invés de levar apenas os pertences, ele fez ainda alguma maldade. Ou talvez aquelas situações que a gente fica sabendo da nossa própria família, quando fulano traiu Beltrana, ou Beltrana traiu fulano, em um casamento que tinha tudo para ir até o fim, de repente está estraçalhado. Aquela pessoa que você tanto ama, que está afundada em ansiedade, em depressão, e não consegue mais ver o céu azul, porque parece que o céu é apenas cinza. Muita coisa ruim acontece ao nosso redor. Aquela barragem que afundou e tem ali dentro daquela barragem algumas pessoas que estão gemendo ainda à espera de uma salvação. E alguns não tiveram essa oportunidade de serem salvos. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor e essas coisas elas são muito estranhas. O pessoal estava vivendo na Babilônia desse jeito. O luto, a decepção, a frustração, o desânimo, a falta de esperança, a saudade que tinha de casa. Fazia muita falta estar em casa. É muito bom estar em casa. O pessoal estava com saudade. Estava com saudade de Jerusalém, do cheiro daquela cidade, com saudade do templo, com saudade das pessoas, com saudade de fazer aquela roda que a gente faz, geralmente acampamento, no final daquela última noite de acampamento, sabe aquela roda que você faz, começa a cantar louvores a Deus e vai um, e vai outro, e vai outro. Eu só vou embora quando começa a tocar louvor em formato de pagode, aí eu digo, não dá para mim. Mas aí alguns até acendem uma fogueira, começam a comer, chegar, brincar e tudo mais, e fica aquele clima, parece que você está no céu. Essas coisas dão muita saudade, dá muita saudade de estar na nossa terra, na nossa família, junto do nosso aconchego, e ainda mais louvando a Deus. Dá muita saudade, essa turma estava com muita saudade. Tanto que é o título que foi dado a esse salmo, né, pela turma que editou a Bíblia, organizou, né, aqui o João Ferreira de Almeida, é justamente Saudades de Sião. Essa galera tem saudade de Sião. E eu queria ver com você esse salmo, pelo menos essas 3 partes aqui, esse salmo de lamento.
que é que o texto diz para a gente a respeito de tudo isso que eu já tentei mencionar na introdução. Primeira parte está nos versículos de 1 a 3, se você puder olhar novamente. Versículos de 1 a 3, ele diz assim: a imagem é essa. Nós nos sentávamos às margens dos rios da Babilônia e chorávamos, porque a gente lembrava como as coisas eram diferentes, como as coisas eram boas, gostosas, como era bom estar junto com o povo de Deus, como era bom. A gente sentava assim ao redor do rio e chorava. Era uma prática comum, é tanto que Ezequiel conta isso no início do livro do profeta Ezequiel. Foi justamente ali na margem do rio que o Senhor chamou ele. E ele ficou sentado alguns dias, estatalado com aquela situação que ele estava vivendo. As margens dos rios. É ali onde a cidade se encontra, é ali onde o movimento se encontra, o movimento da cidade, especialmente antigamente. Na verdade, hoje em dia, quem mora perto de praia, a praia é o point, né, de hoje em dia. Mas até alguns anos atrás, o point era o rio. Tanto que o desenvolvimento da nossa cidade, Recife, Olinda, boa parte acontece a partir do rio e não do mar. Isso aconteceu aí de 100 anos para cá. O fato é que a turma sentava assim ao redor do rio e tinha saudade. E o cenário que eles lembram é justamente o que diz nos versículos 2 e 3. Ele fala assim: nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. O que ele está dizendo é o seguinte: debaixo daquelas árvores ao redor do rio, ao invés de nós estarmos cantando, tocando as nossas harpas, nós simplesmente penduramos ela lá e ficávamos lamentando. A tristeza era muito grande, tanto que ele diz aqui que a turma pedia para eles. Os habitantes da Babilônia ficavam pedindo assim: por favor, cantem aquelas canções lá de Jerusalém. Eram canções alegres, bonitas, e eram canções que falavam sobre um Deus único e verdadeiro, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, um Deus que ama o seu povo, um Deus que operou milagres na história do seu povo, que libertou aquele povo lá do Egito, quando estava cativo no Egito, e o povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho em direção ao deserto. O Deus que deu àquele povo vitória contra os inimigos ao redor, naquela região de Canaã. Eles conquistam Canaã. O povo contava e cantava a história em forma de poesia, e os próprios habitantes da Babilônia pediam a eles que pudessem cantar aquelas lindas canções que narravam a respeito de um Deus que fazia parte daquele povo totalmente diferente de todos os outros deuses, inclusive dos deuses da própria Babilônia. Os nossos opressores pediam que a gente cantasse com alegria. Cantem para nós um hino, um cântico de Sião. É o que nós queremos. Mas aí a segunda parte do Salmo, versículos de 4 a 6, nós encontramos os motivos pelos quais aquela turma não cantava. Ele diz assim no versículo 4, mas como que a gente vai cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? O que eles estão falando é que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse mundo e a gente não consegue cantar. Não consegue. E ele diz assim como uma declaração de amor a Jerusalém, que se ele se esquecesse de Jerusalém, era melhor que ele ficasse sem a sua mão direita para tocar aquela harpa e ficasse sem a sua língua colada assim no céu da boca, para que não pudesse mais cantar. Porque ele preferia, o salmista, Jerusalém a qualquer alegria que lhe fosse prometida nesse mundo. Interessante demais. Aqui é uma saudade que está sendo expressa. Eu tenho certeza que essa saudade não é simplesmente do lugar em si, mas é da presença de Deus, é da casa de Deus, é da palavra de Deus, é da
das promessas de Deus, como elas eram contadas e cantadas ao redor de Jerusalém, nas casas, como o texto diz, deviam estar nos umbrais das casas, como se contava a história daquele povo. O povo tinha muita saudade, saudade de casa. É muito estranho você estar vivendo numa terra que não é a sua terra. Eu tive essa experiência esse ano, quando tirei um período chamado sabático com a minha família, eu precisei me retirar um pouco. Eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses lá. Nunca quis morar lá. É massa. As coisas funcionam, segurança, prosperidade. Eu queria voltar para cá. Sempre quis voltar para cá. Recife é a minha cidade, é a minha terra, é o lugar que eu amo. E a gente tinha isso, eu, minha esposa, minhas filhas, um pouco menos, elas estavam mais adaptadas. A gente quer voltar, quer comer cuscuz, macaxeira, tapioca, salsicha com molho, assim, aquele molho em cima do cuscuz, quer comer Guaraná do Amazonas, tomar Guaraná do Amazonas, tomar açaí. A gente quer estar aqui com o brasileiro, rir, abraçar, estar junto, fazer aquela festa. A gente só tem isso aqui. Mas eu tive uma experiência interessante. Eu estava estudando inglês numa escola, e havia pessoas ali de vários lugares do mundo. Eu tive o privilégio, não com a surpresa, né, o privilégio e a surpresa, de estudar com 2 moças. Uma que tinha fugido da guerra da Ucrânia, uma ucraniana, que tinha chegado nos Estados Unidos fazia 1 mês, estava estudando inglês. E uma outra do Afeganistão, que estava nos Estados Unidos há 1 ano. Fugiu da guerra quando o Talibã voltou lá para o Afeganistão. Acho que você lembra dessa época, que a galera aglomerou ali no aeroporto, tentando, né, uma tristeza, a galera pendurava assim no avião e a imagem mostrava a galera caindo do avião, do lado de fora do avião, porque eles queriam sair dali, não aguentavam aquele inferno. Aquela moça tinha saído do Afeganistão 4 dias após a invasão do Talibã. Ela estava naquela muvuca do aeroporto tentando sair, ela saiu. E teve uma vez que eu estava conversando com elas, numa sala, na conversação e tal, e era um tema que eu não lembro bem qual era. Eu sei que eu falei para elas na conversa que eu queria voltar para minha terra, que faltavam, sei lá, 1 mês, alguns dias para eu voltar, e que eu estava muito feliz de poder voltar e tudo mais. E as 2 olharam surpresas, do tipo, por que você quer voltar? Aqui é tão bom, né? Tem tanta coisa boa, por que você quer voltar? E aí eu expliquei para elas porque eu queria voltar. A do Afeganistão era muçulmana, então eu sempre tentei falar de alguma forma de Cristo e da palavra de Deus e tudo. E aí quando eu estava contando isso, eu vi que a moça do Afeganistão encheu os olhos de lágrima. Ela olhou assim para o nada e disse: é muito bom poder voltar para a sua terra, é muito bom querer voltar para a sua terra e poder voltar para a sua terra. Era exatamente esse sentimento que a galera estava sentindo na Babilônia. Eles queriam voltar, mas eles não podiam voltar. E eles chegam a dizer assim: é melhor que eu fique sem cantar do que eu me esquecer de Jerusalém. Me esquecer do quanto eu aprendi de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, e que a minha identidade enquanto pessoa está totalmente associada à identidade daquele grupo de pessoas que eram chamados de povo de Deus, o Israel de Deus. É isso que ele diz aqui na segunda parte do Salmo. Na terceira, o que nós encontramos é um juízo de Deus contra os ímpios, contra aqueles que não conhecem a Deus. Terceira parte do Salmo, ele diz assim, contra os filhos de Edom. Edom sempre foi uma nação inimiga do povo de Deus e que foi exterminada, os edomitas. Essa é a promessa, especialmente no livro de Obadias, nós encontramos isso. Os edomitas, ele fala, contra os filhos de Edom, Senhor, lembra-te. Porque quando nós estávamos sendo atacados, eles estavam zombando da gente. Quando Babilônia entrou em Jerusalém para destruir tudo, a galera dos edomitas levantou logo uma hashtag no Twitter
E foi zombaria o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Jerusalém foi destruída. Não sobrou nada. O povo está entregue à pobreza. Eles choram todos os dias porque foi tudo destruído lá. E Edom estava rindo à beça por causa disso, porque eles tossiam, diziam assim: destruam Jerusalém até os alicerces dela, destruam para que desmorone e se quebre tudo. Vai lá, destrói tudo, que não sobre nada. Nada naquele lugar. Depois no versículo 8 ele diz: filha da Babilônia, vocês que estão aqui nessa grande Babilônia também serão destruídos. O que o salmista está fazendo é ampliando o olhar. Não é somente os edomitas. A Bíblia ela não ensina a gente a ter raiva, a ter ódio contra um grupo de pessoas, uma etnia. Não tem nada disso na Bíblia. Mas todas essas expressões do juízo de Deus contra nações são expressões do juízo de Deus contra algo maior, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. É tanto que ele agora amplia a questão para a Babilônia. E essa ampliação tem a ver com a história da Bíblia. Porque essa Babel que nasceu lá em Gênesis capítulo 11, de uma forma assim figurada, é claro que ela nasceu em Gênesis capítulo 3, na queda. Mas de forma figurada, essa grande Babilônia que nasce na Torre de Babel, ela vai ser destruída quando o Senhor Jesus Cristo voltar, porque é assim um relato de Apocalipse no capítulo 18, quando diz: caiu a grande Babilônia. Foi totalmente destruída. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para aquela grande festa que é descrita no capítulo 19 como sendo as bodas do Cordeiro. Então o salmista amplia a história dizendo: filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Bem-aventurado é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. O que o salmista está fazendo aqui não é desejando a morte de crianças. Não é essa a situação. Mas ele está usando a imagem, exatamente a imagem do que aconteceu com os seus filhos lá em Jerusalém. Quando os ímpios perseguiram e destruíram Jerusalém. O que o salmista está fazendo aqui não é incitando as pessoas a fazerem uns contra os outros isso porque é de uma outra etnia, ou porque é de um outro lugar, ou de um... Como a gente vê torcida de time de futebol matando um ao outro, e tem gente agora que está matando um ao outro por causa de candidato político. Não tem nada a ver com isso. O que o salmista está falando aqui é que os ímpios, todos eles, serão condenados e viverão eternamente no castigo de Deus, no inferno. O que o salmista está falando aqui é que todo o sofrimento que nós, enquanto povo de Deus, tivermos vivendo aqui na terra por causa dos ímpios, será provisório. O que o salmista está falando aqui é que, como diz no Salmo 37, que é um bom salmo até para fazer uma relação, quando os ímpios estão prosperando e você, enquanto justo, fica dizendo: poxa, minha vida nada está dando certo, e fulano e beltrano, e as coisas dão certo para eles. O salmista está lembrando para mim e para você que o final deles é a morte. Mas o meu final e o seu final é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabe o que acontece mais? Eu e você não teremos a nossa cabeça esmagada sobre a pedra. Porque Jesus Cristo recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos. Eu e você não teremos a nossa cabeça esmagada contra a pedra, porque foi o próprio Filho de Deus que subiu no madeiro para ser o escrito, para pagar o escrito de dívida que era contra nós, contra o povo de Deus. Se não fosse Jesus, seria a nossa cabeça que estava ali. Se não fosse Jesus esmagado naquela cruz, traspassado naquela cruz, moído naquela cruz, o castigo que nos traz a paz, enfermo naquela cruz, como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
se não fosse Jesus esmagado em cima daquele madeiro, era a nossa cabeça que estaria contra a pedra. Mas é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por tamanha salvação que o Senhor deu para nós. Que nos deu uma nova identidade. Uma identidade que é chamada como a noiva de Cristo. Como a menina dos olhos de Deus. Como o povo que Deus ama. Que chama pelo seu nome. E que imprime em nós a sua imagem. E ainda mais, habita dentro de nós com o seu Espírito. É isso que o salmista fala para a gente. E eu quero pensar aqui com você, de forma prática, algumas situações para a gente terminar. Como eu estava falando no início, o mundo está ficando meio maluco. E vou falar, não é só o mundo não, até a Marvel está ficando meio maluca. Até o mundo dos super-heróis está ficando maluco. A Disney, as séries, os filmes, está ficando maluco. Os heróis não são mais heróis. Os homens não são mais aqueles que salvam o mundo. As mulheres não são aquelas mais que são protegidas e anseiam por um casamento e uma família, mas são aquelas que assumem os lugares dos heróis fracos e babacas para salvar o mundo. Mas elas escondem muitas feridas no coração delas. O mundo está ficando maluco. A Marvel, nessa fase 4, eu conto essa história assim, pensando, por exemplo, na Viúva Negra e tantos outros personagens da Marvel. O mundo está ficando maluco. Está ficando muito doido. E nós vivemos nesse mundo com esse anseio assim meio estranho, assim do tipo, o que é que eu estou fazendo aqui nesse negócio? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou dizer a você o que é que nós podemos fazer aqui. A partir desse salmo. Nós podemos, a partir desse salmo, entender que a nossa identidade ela não está associada a esse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. E enquanto eu e você quisermos viver como pessoas desse mundo, a gente vai estar muito doido, muito perdido. Nós somos peregrinos aqui. Nós vivemos na Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, é o que a Bíblia fala para a gente. Nós somos peregrinos. Você é a imagem de Deus. Deus fez você um homem, Deus fez você uma mulher. Deus fez você a sua imagem para que pudesse desenvolver, através da hombridade ou da feminilidade na sua vida, todo o caráter e os atributos comunicáveis de Deus, a presença de Deus, a maturidade de Deus, a palavra, para que você pudesse ser um homem e uma mulher de Deus aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 17, não anda igual andam os gentios. Não vive a tua vida como se tu não conhecesse a Deus, porque eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Segunda coisa que a gente precisa aprender nesse salmo é que nós temos uma identidade que ela não é somente pessoal, mas ela é comunitária. Nós não sentamos ao redor do rio sozinho, nós sentamos em grupo. Sentamos em comunidade. Nós somos o povo de Deus. E essa é a verdadeira comunhão, que é um dos temas que foi me pedido para falar. Porque comunhão não quer dizer que o povo da igreja se reúne para fazer qualquer coisa, tudo é comunhão. Não, comunhão não tem nada a ver com isso. Comunhão tem a ver com aquele povo que tem consciência de que a sua identidade ela está firmada em Cristo Jesus e que está junto um com o outro para promover a edificação um do outro em amor. E a gente faz isso quando senta ao redor do rio, pega uma harpa, toca músicas. A gente faz isso quando lembra uns para os outros a palavra de Deus. A gente faz isso quando lembra um para o outro como Deus foi fiel naquele momento da história, naquele momento da sua própria vida. A gente faz isso um com o outro quando a gente senta ao redor do rio e lembra as promessas de Deus. Isso aqui é comunhão. Comunhão não é a gente reproduzir a vida da Babilônia em Jerusalém.
Mas comunhão é a gente multiplicar a vida que nós tínhamos em Jerusalém, nessa grande Babilônia que nós vivemos aqui. Isso é que é comunhão, nós somos o povo de Deus. Mas tem uma terceira coisa. Nós estamos na Babilônia com uma missão. E vou dizer para você, os habitantes da Babilônia, muitos deles, estão pedindo para nós, cantem um cântico de Sião. Canta. Eu tive uma experiência um dia desse, com uma pessoa que eu encontrei numa viagem que eu fiz para pregar. Quando eu estava na porta do avião para entrar, para voltar para Recife, encontrei uma pessoa e a primeira coisa que ela me disse foi: Daniel, onde é que você está pregando? Porque eu estou precisando ouvir a palavra de Deus. Não é crente. Os habitantes da Babilônia, muitos, estão sedentos, esperando que nós, enquanto povo de Deus, ao invés de sentar ao redor do rio para cantar Djavã, senta ao redor do rio para cantar, louvar ao Senhor, para pregar a palavra de Deus, para abrir a nossa boca e adorar o Senhor e celebrar o nome do Senhor. Eles estão pedindo, por favor, canta para nós aquelas músicas. Traz aquela playlist lá do Spotify de Jerusalém. Canta, bota ela aqui nessa caixinha JBL para a gente cantar. Os habitantes da Babilônia estão clamando, porque a comunhão do povo de Deus sempre repercute na missão dentro da Babilônia. Atos capítulo 2 fala isso para a gente. Diz nos versículos 42 ao 47. Diz que o povo de Deus perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Havia temor em cada alma deles. Muitos prodígios e sinais eram feitos. Eles comiam, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. E diz no verso 47, para encurtar, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe o que o relato diz para a gente? Em Atos capítulo 2, 42 ao 47, é que a comunhão daquela igreja repercutia ao redor. Repercutia. Não eram programações especiais que a gente faz uma vez no ano, um acampamento evangelístico, um jantar. Tudo isso é beleza, é legal, são boas estratégias. Mas o que o texto diz era que a comunhão ordinária, que isso quer dizer é diária e dominical, a vida comum daquelas pessoas em Cristo, impactava tanto ao redor que as pessoas queriam viver aquela vida. Elas diziam, rapaz, aquele negócio é o que eu preciso para a minha vida. Canta um pouco essas músicas. A gente está precisando ouvir. O mundo está precisando ouvir. É a comunhão. O povo de Deus vive em comunhão, ou melhor, a comunhão do povo de Deus sempre repercute na missão. As pessoas são alcançadas quando elas veem Cristo na vida da gente e desejam viver essa vida diferente do Evangelho. A juventude, a adolescência, a idade adulta. A gente, às vezes, prega um Evangelho muito barato. Promete que o Evangelho parece um remédio de farmácia, né? A pessoa tem um problema, então ela vai tomar um remédio e vai ficar boa daquele problema. O Evangelho é muito mais do que isso. É a nossa maior alegria. O Evangelho não tem a ver somente com o que é que eu vou deixar de fazer para seguir a Cristo. Não tem a ver com isso. O Evangelho tem a ver com o quanto mais de coisa nós podemos descobrir e viver em Cristo Jesus. Porque Deus criou os céus e a terra. E deu para a gente viver aqui esse mundo. Para a glória dele. Amém. Amém. Vamos orar? Se puder fechar os olhos aí para a gente orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E obrigado por esse tempo aqui juntos, de edificação, de comunhão, onde a gente pode cantar, a gente pode se alegrar um com o outro, a gente pode ouvir a tua palavra, e a gente pode, Senhor,
colocar a nossa vida em consagração ao Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, nos abençoa e nos ajuda, para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, Senhor, elas não sejam tomadas pelos valores dessa grande Babilônia que nós vivemos. Mas aqui, Senhor, que nós possamos, como Teu povo, adorar o Teu nome e ser testemunha viva do Teu Evangelho, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.